com entrega em 2 horas. Antes dos caixas de autoatendimento e das filas virtuais, existia um ritual familiar que acontecia toda semana e que transformava uma tarefa doméstica numa verdadeira aventura. O supermercado nos anos 80 e 90 não era apenas um lugar onde se comprava comida. Era um destino, um passeio, um programa de família que reunia pais, filhos, avós e às vezes até os vizinhos que pediam carona porque não tinham carro. Hoje eu te convido para voltar no tempo, para aqueles corredores cheios de cores e cheiros, para aquelas gôndolas que pareciam infinitas, para aquela época em que ir ao mercado era uma experiência que ficava guardada na memória com o mesmo carinho de uma viagem de férias. Se você viveu aquela época, prepare-se para sentir uma saudade que aperta o coração. Prepare-se para lembrar de detalhes que você achava ter esquecido, mas que estavam apenas adormecidos em algum canto da sua mente, esperando para serem despertados. E se você não viveu, permita-se imaginar como era fazer compras num tempo em que tudo era mais lento, mais humano, mais real. Um tempo em que o supermercado era muito mais do que um lugar de consumo. Era um ponto de encontro, um espaço de convivência, um pedaço da vida comunitária de um bairro inteiro. A experiência começava antes mesmo de entrar no estabelecimento. Começava no estacionamento, quando a família descia do carro e se deparava com aquela visão que hoje praticamente não existe mais: fileiras e mais fileiras de carrinhos de ferro, pesados como tanques de guerra, esperando para serem utilizados. Não eram esses carrinhos de plástico leves e silenciosos que encontramos hoje. Eram estruturas de metal maciço, pintadas de vermelho, azul ou verde, com grades nas laterais e aquele cestinho embaixo que ninguém nunca sabia exatamente para que servia, mas que sempre acabava sendo usado para guardar o pacote de papel higiênico que não cabia em cima. Esses carrinhos faziam um barulho característico quando eram empurrados pelo piso do estacionamento. Um som metálico, ritmado, que anunciava a chegada de mais uma família pronta para fazer suas compras semanais. E quase sempre, quase invariavelmente, pelo menos uma das 4 rodas era torta. Uma roda que insistia em puxar para o lado errado, que travava nos momentos mais inconvenientes, que transformava o simples ato de empurrar um carrinho numa luta de força e direção. Os pais reclamavam, tentavam trocar por outro carrinho, mas o outro também tinha problema. No final, a solução era aceitar o destino e seguir em frente, compensando a roda torta com força bruta e paciência. Era comum ver um funcionário do supermercado atravessando o estacionamento empurrando uma fileira enorme de carrinhos, às vezes 10, 15, 20 carrinhos encaixados uns nos outros, fazendo um barulho ensurdecedor que podia ser ouvido a quarteirões de distância. Esse funcionário, geralmente um rapaz jovem com o uniforme do estabelecimento, realizava essa tarefa com uma habilidade impressionante, desviando de carros, de pedestres, de crianças que corriam sem olhar. Era um trabalho braçal pesado, que não existe mais nos supermercados modernos com seus sistemas automatizados de recolhimento de carrinhos. Não existiam vagas especiais demarcadas com cores diferentes, não existiam sensores que indicavam onde havia espaço disponível, não existiam câmeras de segurança monitorando cada centímetro do estacionamento. Era tudo no modo raiz, como se dizia. Você chegava, procurava uma vaga com os próprios olhos, estacionava onde dava e torcia para lembrar onde tinha deixado o carro na hora de voltar. Muitas famílias tinham o hábito de estacionar sempre no mesmo lugar, perto do mesmo poste ou da mesma árvore, para não se perderem depois. Era uma estratégia de sobrevivência num mundo sem GPS e sem botão de menos encontrar meu carro no chaveiro. Ao cruzar as portas do supermercado, um mundo completamente diferente se abria diante dos olhos. E o primeiro sentido a ser atingido era o olfato. Um cheiro único, impossível de descrever com precisão, mas imediatamente reconhecível por qualquer pessoa que viveu aquela época, tomava conta de tudo. Era uma mistura complexa de aromas que se entrelaçavam no ar, criando uma assinatura olfativa que cada supermercado tinha sua, mas que ao mesmo tempo era universal, presente em todos os mercados do Brasil. O cheiro de pão quentinho saindo do forno da padaria era o primeiro a ser identificado. Aquele aroma de farinha, de fermento, de crosta dourada que fazia a boca salivar automaticamente. A padaria do supermercado funcionava a todo vapor, produzindo pães franceses, bisnaguinhas, pães de forma, pães doces, e o cheiro dessa produção se espalhava pelo estabelecimento inteiro, servindo como um convite irresistível para os clientes se aproximarem do balcão. Misturado ao cheiro de pão vinha o aroma dos produtos de limpeza. Não eram esses produtos de limpeza modernos, com fragrâncias suaves e fórmulas hipoalergênicas. Eram produtos fortes, potentes, com cheiros que agrediam as narinas, mas que de alguma forma transmitiam a sensação de limpeza verdadeira. O cloro, a água sanitária, o desinfetante de pinho, o sabão em pedra. Esses cheiros vazavam das embalagens, impregnavam o corredor de limpeza e se espalhavam pelo supermercado como um lembrete constante de que a higiene era coisa séria. As frutas frescas contribuíam com sua parcela de aroma. Laranjas, bananas, maçãs, mangas quando era época, abacaxis que perfumavam o ambiente inteiro. A seção de hortifruti ficava geralmente perto da entrada, estrategicamente posicionada para que os clientes fossem recebidos por cores vibrantes e cheiros naturais. As frutas eram expostas em caixotes de madeira, às vezes ainda com palha, criando uma atmosfera quase de feira livre dentro do supermercado. E havia também o perfume do papelão das caixas sendo abertas pelos funcionários. Esse é um cheiro que poucos lembram conscientemente, mas que estava sempre presente. Os repositores abriam as caixas com estiletes, retiravam os produtos, e aquele aroma de papelão novo, de embalagem recém-violada, se misturava aos outros cheiros do ambiente. Era o cheiro do trabalho acontecendo, da mercadoria chegando, da vida do supermercado pulsando. Esse aroma composto, essa mistura única de pão, limpeza, frutas e papelão, parece ter ficado guardado na memória de todo mundo que viveu aquela época. É um daqueles cheiros que, quando sentidos novamente por acaso, têm
tem o poder de transportar a pessoa instantaneamente de volta ao passado. Um cheiro que dispara memórias involuntárias, que traz à tona imagens, sons, sensações de décadas atrás. É a prova de que o olfato é o sentido mais ligado à memória, e que algumas experiências ficam gravadas não apenas na mente, mas no próprio corpo. Os corredores do supermercado eram simples, sem a sofisticação arquitetônica dos hipermercados modernos. Piso de cerâmica ou de cimento queimado, paredes brancas ou bege, iluminação fluorescente que zumbia baixinho e que às vezes piscava quando uma lâmpada estava para queimar. Não havia decoração elaborada, não havia sinalização digital, não havia totens interativos. Havia placas de papelão penduradas no teto, escritas à mão ou impressas de forma rudimentar, indicando que cada corredor continha cereais e massas, enlatados, higiene pessoal, bebidas, mas se os corredores eram simples, as gôndolas eram um show à parte. Ah, as gôndolas dos anos 80 e 90. Eram vitrines de uma época. Museus de design gráfico que hoje seriam considerados vintage, mas que naquele tempo eram simplesmente o normal. As embalagens tinham cores fortes, vibrantes, que saltavam aos olhos de longe. Os desenhos eram enormes. Ilustrações que ocupavam a embalagem inteira. Personagens que se tornavam tão famosos quanto as marcas que representavam. O Toddy era um dos produtos mais icônicos das gôndolas daquela época. Aquele rótulo marrom clássico, com o nome da marca em letras brancas, era reconhecido a quilômetros de distância. A lata de Toddy era pesada, substancial, e quando aberta pela primeira vez liberava aquele aroma de chocolate em pó que prometia manhãs deliciosas. O Toddy era mais do que um achocolatado. Era um ritual matinal, uma tradição familiar, uma memória afetiva em forma de produto. O Nescau em lata era outro gigante das gôndolas. A lata amarela com o coelho atlético, pesada como um tijolo, com aquele cheiro característico que escapava mesmo com a tampa fechada. Abrir uma lata nova de Nescau era um evento doméstico, um momento de alegria para as crianças que sabiam que as próximas semanas seriam de café da manhã reforçado. A disputa entre Toddy e Nescau dividia famílias, criava lealdades, gerava discussões apaixonadas sobre qual era o melhor achocolatado do Brasil. A maisena ocupava seu lugar de honra nas gôndolas, com a caixa amarela que praticamente fazia parte de toda a cozinha brasileira. Não existia casa que não tivesse uma caixa de maisena guardada no armário, pronta para engrossar caldos, fazer mingaus, ou preparar aquele bolo de fubá que a avó fazia nos domingos. A embalagem era simples, quase austera, mas a marca era tão forte que não precisava de firulas para ser reconhecida. Os biscoitos vinham em embalagens que hoje pareceriam primitivas. Pacotes de papel encerado, às vezes coloridos com apenas duas cores, vermelho e branco, azul e amarelo, sem as fotos hiperrealistas dos produtos que vemos atualmente. Mas essas embalagens simples marcavam tanto quanto os designs modernos, talvez até mais. O biscoito maisena, o Maria, o cream cracker, o passatempo, o traquinas que chegou fazendo barulho no final dos anos 80. Cada um tinha sua embalagem característica, seu lugar garantido na memória afetiva de uma geração. As bolachas recheadas eram objeto de desejo infantil. Negresco, com seu biscoito escuro e recheio branco. Bono, que virou sinônimo de bolacha recheada de morango. Tortinhas, com suas diversas opções de sabor. As crianças paravam em frente à gôndola de biscoitos como se estivessem diante de um altar, apontando, pedindo, negociando com os pais qual seria o pacote escolhido para aquela semana. Os salgadinhos tinham um corredor só para eles, um paraíso crocante que as crianças conheciam de cor. Cheetos, com seu tigre de óculos escuros que era o mascote mais descolado da época. Fandangos, presunto ou queijo, que manchavam os dedos de laranja mas que ninguém se importava. Baconzitos, com aquele sabor artificial de bacon que viciava. Elma Chips dominava o mercado, mas havia também marcas regionais, salgadinhos locais que só existiam em determinados estados e que eram defendidos com fervor pelos consumidores locais. As bebidas ocupavam corredores inteiros. Refrigerantes em garrafas de vidro, pesadas, retornáveis, que eram devolvidas ao supermercado para serem reabastecidas nas fábricas. Coca-Cola, Fanta, Guaraná Antártica, Sprite, todas em suas embalagens clássicas que pouco mudaram ao longo das décadas. Os sucos vinham em lata ou em embalagens Tetra Pak, que eram novidade tecnológica na época. Água mineral era artigo quase de luxo, comprada apenas por quem tinha alguma preocupação específica com saúde. A maioria das famílias bebia água da torneira, filtrada no filtro de barro que ficava na cozinha. A padaria e o açougue tinham um papel especial no ecossistema do supermercado. Eram os setores que exigiam interação humana, que não permitiam o anonimato das gôndolas de autosserviço. Eram os lugares onde o cliente era tratado pelo nome, onde relações eram construídas, onde a compra deixava de ser uma transação comercial e se tornava um encontro social. O açougueiro era uma figura respeitada, quase um conselheiro gastronômico da família. Ele conhecia os clientes pelo nome, lembrava das preferências de cada um, perguntava pela saúde dos familiares. Dona Maria e o seu José, melhorou da gripe. Seu Antônio, essa semana chegou uma picanha maravilhosa, guardei um pedaço especial para o senhor. Essas interações eram parte da experiência de compra, momentos de conexão humana que transformavam uma tarefa rotineira em algo prazeroso. Quando o cliente se aproximava do balcão do açougue, a primeira pergunta era sempre a mesma: é para fritar ou para cozinhar? Essa pergunta simples determinava todo o resto da interação.
Se era para fritar, o açougueiro selecionava cortes mais macios, mais finos, que ficariam prontos rapidamente na frigideira. Se era para cozinhar, indicava cortes com mais gordura, mais nervos, que precisavam de tempo no fogo, mas que resultavam em caldos saborosos e carnes que desmanchavam na boca. O açougueiro cortava a carne ali na hora, na frente do cliente, com movimentos precisos de quem dominava a arte das facas. O barulho da faca batendo na tábua, o som da serra cortando o osso, o baque da carne sendo jogada na balança. Tudo era feito com uma teatralidade que transformava a compra em espetáculo. E depois de pesado, o pedido era embrulhado em papel pardo grosso, aquele papel marrom que absorvia o sangue da carne, dobrado com uma perfeição geométrica que só os açougueiros conseguiam reproduzir. As pontas eram dobradas para dentro, a embalagem era fechada com um movimento rápido, e o pacote era entregue ao cliente como um presente cuidadosamente preparado. A padaria era o paraíso do cheiro bom, o lugar onde o aroma de pão fresco atingia sua intensidade máxima. O balcão de vidro exibia uma variedade de pães e doces que fazia os olhos brilharem e a boca salivar. Pães franceses crocantes, com aquela casca dourada que estalava quando mordida, eram o item mais pedido, vendidos por unidade ou por quilo. Bisnaguinhas macias, perfeitas para o lanche da tarde das crianças. Pães de queijo, ainda quentes que soltavam aquele vapor perfumado quando partidos ao meio, os sonhos eram estrelas da padaria, aqueles pães doces recheados com creme que eram impossíveis de comer sem fazer sujeira. O creme vazava pelos lados, manchava os dedos, sujava a boca, mas ninguém se importava. O sabor compensava qualquer inconveniência. As roscas vinham em diversos tamanhos, desde as pequenas que cabiam na palma da mão, até as gigantes que alimentavam uma família inteira. Polvilhadas com açúcar, às vezes com cobertura de chocolate ou de glacê colorido. As bandejas enormes de doces eram colocadas nos balcões de vidro, criando uma vitrine irresistível que as crianças admiravam com os olhos arregalados. Brigadeiros, beijinhos, cajuzinhos, olhos de sogra, quindins, carolinas recheadas, bombas de chocolate. Cada doce tinha seu preço marcado em uma plaquinha, e a escolha era sempre difícil. A criança apontava, mudava de ideia, apontava de novo, até que a paciência dos pais se esgotava, e a decisão era tomada por eles. Enquanto os adultos faziam as compras, empurrando o carrinho pelos corredores, comparando preços, riscando itens da lista escrita à mão num pedaço de papel, as crianças viviam uma aventura paralela. Para elas, o supermercado não era um lugar de obrigações domésticas. Era um parque de diversões, um território a ser explorado, um mundo de possibilidades que se renovava a cada visita. Subir no carrinho era a primeira e mais importante conquista. As crianças menores sentavam naquele assento próprio para bebês, com as perninhas balançando pelos buracos. As maiores subiam dentro do carrinho mesmo, sentando entre as compras, sendo empurradas pelos pais como se estivessem num veículo de passeio. Algumas ficavam de pé, segurando nas grades laterais, surfando pelos corredores como se o carrinho fosse uma prancha e o supermercado fosse o mar. Os pais reclamavam, mandavam descer, alertavam sobre o perigo, mas cediam diante da insistência infantil. Até o tio do pavê aprovou. Só louça bonita assim para a ceia do Natal. Insistência infantil. Era mais fácil deixar a criança no carrinho do que lidar com birra no meio do supermercado. E assim, famílias inteiras circulavam pelo estabelecimento, com crianças penduradas nos carrinhos, sorrindo, acenando para outros clientes, fazendo de conta que estavam menos dirigindo enquanto os pais empurravam. A seção de brinquedos era o destino inevitável de qualquer criança que entrasse num supermercado. Não importava quantas vezes a mãe dissesse hoje não vamos comprar brinquedo, não importava quantas promessas fossem feitas antes de sair de casa. A criança encontrava um jeito de chegar até aquele corredor mágico, onde bonecas, carrinhos, jogos e pelúcias esperavam para serem admirados. Os brinquedos da Estrela dominavam as prateleiras. Era a época de ouro da fabricante brasileira, que produzia desde bonecas até jogos de tabuleiro, passando por carrinhos, aviões e todo tipo de brinquedo que uma criança pudesse desejar. Suzy, a boneca que rivalizava com a Barbie. Falcon, o boneco de ação que todo menino queria. Gênios, o jogo eletrônico de memória que era febre nacional. Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, todos com a marca Estrela estampada na caixa. As crianças mexiam em tudo. Apertavam os botões dos brinquedos eletrônicos, faziam as rodas dos carrinhos girarem, penteavam os cabelos das bonecas expostas. Os funcionários olhavam com desaprovação, mas raramente intervinham. Fazia parte da experiência. Fazia parte da infância. Aquele momento de interação com o brinquedo desejado, mesmo que ele não fosse comprado, era parte da alegria de ir ao supermercado. Era comum ganhar um presentinho para acalmar a empolgação do passeio. Um ioiô de plástico, daqueles simples que custavam quase nada, mas que proporcionavam horas de diversão. Uma bolinha de borracha, colorida, que quicava alto e que invariavelmente era perdida dentro de uma semana. Um bonequinho pequeno, um carrinho de plástico, qualquer coisa que servisse como recompensa pela paciência de acompanhar os pais nas compras. As balas no caixa eram outra fonte de negociação constante. Aquele expositor estrategicamente posicionado ao lado da registradora, cheio de chicletes, balas, chocolates e outras tentações, era uma armadilha perfeita para os impulsos infantis. Enquanto os adultos esperavam na fila, as crianças gravitavam ao redor daquele expositor, apontando, pedindo, implorando.
Só uma balinha, mãe, por favor? A batalha era travada ali, no campo minado do caixa, e o resultado variava de acordo com o humor dos pais e o comportamento da criança durante as compras. E quando chegava a hora de passar no caixa, começava outro ritual que as gerações mais novas jamais conheceram. Nada de leitor de código de barras, essa tecnologia que hoje parece tão natural que nem percebemos mais sua existência. Na época, cada produto tinha seu preço marcado em uma etiqueta colada na embalagem, e a funcionária do caixa precisava digitar esse preço manualmente na registradora. A funcionária, geralmente uma mulher de meia idade com uniforme do supermercado e um avental por cima, pegava cada produto com uma mão enquanto a outra já se posicionava sobre o teclado da registradora. Seus dedos voavam sobre as teclas com uma velocidade impressionante, resultado de anos de prática. O som das teclas sendo pressionadas preenchia o ambiente, um som mecânico, ritmado que era a trilha sonora do caixa de supermercado daquela época. A registradora era uma máquina imponente, geralmente de metal pesado, com teclas grandes e coloridas, um visor numérico que mostrava os valores digitados, e aquela gaveta que se abria com um menu plim característico quando a venda era finalizada. Algumas registradoras mais modernas já eram eletrônicas, mas muitas ainda eram mecânicas, verdadeiras peças de engenharia que funcionavam sem depender de eletricidade. As compras eram colocadas em sacolas de plástico depois de passarem pelo caixa. Não eram essas sacolas grossas e resistentes de hoje, que aguentam peso e que em muitos lugares são cobradas. Eram sacolas fininhas, quase transparentes, geralmente brancas com o logo do supermercado impresso em uma ou duas cores. Rasgavam com uma facilidade impressionante, especialmente quando carregavam produtos pesados ou com quinas. Era comum chegar em casa com pelo menos uma sacola arrebentada, deixando um rastro de compras pelo caminho do estacionamento até a porta. O empacotador era figura essencial nesse processo. Geralmente um adolescente em seu primeiro emprego, ou um senhor mais velho que complementava a aposentadoria, o empacotador ficava na ponta do caixa, colocando as compras nas sacolas com uma técnica que variava do excelente ao desastroso. Os bons empacotadores separavam os produtos por categoria: frios com frios, limpeza com limpeza, frágeis em sacola separada. Os ruins jogavam tudo junto, colocando o detergente em cima do pão e a água sanitária ao lado das frutas. O pagamento era feito em dinheiro vivo, notas e moedas que passavam de mão em mão. Não existia cartão de débito, não existia Pix, não existiam as facilidades eletrônicas que hoje tornam o pagamento quase invisível. O cliente tirava a carteira do bolso ou da bolsa, contava as notas, separava o valor exato ou esperava o troco. O caixa conferia, guardava o dinheiro na gaveta e devolvia as moedas de troco contando uma a uma na mão do cliente. Para as compras maiores, algumas famílias usavam cheque. Aquele pedaço de papel que era preenchido à mão, com data, valor por extenso, assinatura. O caixa conferia os dados, às vezes pedia documento de identidade, às vezes ligava para confirmar o cheque no banco. Era um processo demorado, que formava filas, mas que era aceito como parte normal da vida. E para os clientes mais conhecidos, especialmente nos mercadinhos de bairro, existia o famoso menos fiado. A compra era anotada num caderninho, com o nome do cliente, a data, o valor. O pagamento seria feito depois, no final de semana, no dia do pagamento, quando o dinheiro entrasse. Essa relação de confiança entre comerciante e cliente era a base do comércio de bairro. Uma rede de crédito informal que funcionava na base da palavra e do aperto de mão. No final de tudo, vinha aquele papel comprido com todos os números impressos, o cupom da registradora, uma fita de papel térmico, ou de impressão matricial, com os preços de cada item listados em sequência, o subtotal, os impostos quando aplicáveis, e o total final. Esse cupom era conferido pela mãe no carro, comparado com a lista de compras, guardado na bolsa, para referência futura. Algumas famílias colecionavam esses cupons, guardando-os em caixas de sapato como registro dos gastos domésticos. Ir ao supermercado naquela época não era uma tarefa corrida, feita às pressas entre um compromisso e outro. Não era um incômodo a ser resolvido o mais rápido possível. Era uma experiência completa, um programa que ocupava a tarde inteira de sábado, um evento familiar que tinha seu próprio ritmo e suas próprias regras. As famílias saíam de casa sem pressa, sabendo que passariam horas no supermercado. Levavam lista, mas também estavam abertas às descobertas. Um produto novo na gôndola, uma promoção inesperada, um item que não estava na lista, mas que de repente parecia indispensável. As compras eram feitas com calma, com atenção, comparando marcas, lendo rótulos, calculando o melhor custo-benefício. Era um momento da família junta, uma das poucas ocasiões da semana em que todos estavam no mesmo lugar, fazendo a mesma atividade. Os pais discutiam as compras, decidiam juntos o que levar e o que deixar para a próxima vez. As crianças participavam à sua maneira, pedindo, reclamando, ajudando a empurrar o carrinho. Os avós, quando vinham junto, opinavam sobre marcas, lembravam de produtos que existiam antigamente, contavam histórias de como as coisas eram diferentes no tempo deles. As conversas aconteciam naturalmente. No corredor de cereais, a mãe encontrava a vizinha e paravam para colocar a fofoca em dia. Na fila do açougue, o pai trocava ideias com um conhecido sobre futebol, política, trabalho. As crianças faziam amigos temporários com outras crianças, brincando entre as gôndolas enquanto os adultos conversavam. O supermercado era um espaço de socialização, um ponto de encontro não planejado onde a comunidade do bairro se cruzava. As novidades eram descobertas e comentadas. Você viu esse produto novo? Parece bom. Essa marca mudou a embalagem, ficou mais bonita. O preço desse aqui subiu muito, vou procurar outro.
Cada ida ao supermercado era uma oportunidade de atualização, de descoberta, de adaptação às mudanças do mercado. As famílias acompanhavam os lançamentos, experimentavam as novidades, formavam opinião sobre as mudanças. O rádio tocava músicas da época nos alto-falantes do supermercado, criando uma trilha sonora para as compras. Não era uma playlist cuidadosamente curada por algoritmos. Era a programação de uma rádio local, com suas músicas repetidas, seus locutores conhecidos, suas propagandas de lojas da região. Roberto Carlos, Chitãozinho e Chororó, as músicas internacionais que faziam sucesso, tudo se misturava num fundo sonoro que acompanhava o passeio pelos corredores. Terminavam, quando o carrinho estava cheio e o orçamento estava esgotado, vinha o momento de carregar tudo para o carro. Sem empacotadores que levavam até o veículo, sem carrinhos que podiam ser levados até o estacionamento em alguns lugares. Era na força do braço, sacola por sacola, viagem após viagem entre o caixa e o carro estacionado. Os pais carregavam as sacolas mais pesadas, os filhos mais velhos ajudavam com as mais leves, os menores ficavam responsáveis pelo pão que não podia ser amassado. Era um trabalho em equipe, um esforço coletivo que encerrava o ritual das compras. E quando a última sacola era colocada no porta-malas, quando todos entravam no carro, havia uma sensação de missão cumprida, de dever realizado, de família que tinha trabalhado junto para garantir o abastecimento da semana. A volta para casa era feita com aquele cheiro de compras frescas preenchendo o carro. Cheiro de frutas, de pão, de produtos novos. As crianças já começavam a abrir algum pacote de biscoito ou de salgadinho, incapazes de esperar até chegar em casa. Os pais fingiam não ver, ocupados demais com o trânsito e com o cansaço do passeio. E quando finalmente chegavam, quando as sacolas eram descarregadas e os produtos guardados nos armários, a geladeira cheia era a prova concreta de que a família estava preparada para mais uma semana. E olhando para trás, para aquelas tardes de sábado no supermercado, dá para perceber que não era só sobre compras. Nunca foi só sobre compras. Era sobre estar junto. Era sobre dividir uma tarefa que feita sozinha, seria tediosa, mas que feita em família se tornava uma aventura. Era sobre ensinar aos filhos o valor do dinheiro, a importância de escolher bem, a habilidade de negociar entre o desejo e a necessidade. Era sobre a vida antes de tudo ficar tão rápido. Antes dos aplicativos que entregam em minutos, antes das compras online que dispensam a presença física, antes da praticidade que nos isolou dentro de nossas próprias casas. Era um tempo em que comprar comida exigia sair, interagir, viver. Um tempo em que o supermercado era mais do que um ponto de venda. Era um ponto de encontro, um espaço público, uma extensão da vida comunitária. Era sobre a magia das pequenas coisas, o cheiro do pão fresco, o sorriso do açougueiro, a alegria de encontrar um conhecido, a vitória de conseguir um desconto, a descoberta de um produto novo, o prazer simples de empurrar um carrinho pelos corredores, mesmo que a roda fosse torta. Essas pequenas coisas, que pareciam tão ordinárias na época, são exatamente as coisas que ficaram gravadas na memória com mais força. Aquelas que só quem viveu consegue lembrar com tanto carinho. Aquelas que, quando lembradas, trazem um sorriso ao rosto e uma pontada de saudade ao coração. Aquelas que nos fazem perceber que, às vezes, o extraordinário estava escondido no ordinário e que a felicidade não precisava de nada especial para acontecer. Bastava estar junto, bastava estar presente, bastava viver cada momento como se ele fosse importante, porque ele era. Se você viveu essa época, se você se reconheceu nessas descrições, guarde essas memórias com carinho. Elas são parte de quem você é, parte da sua história, parte de uma época que não volta mais, mas que deixou marcas profundas em todos que a viveram. E na próxima vez que você for ao supermercado, mesmo que seja um hipermercado moderno com caixas de autoatendimento e delivery na saída, tente lembrar de como era antes. Tente sentir, nem que seja por um instante, aquele cheiro de pão fresco, aquele som de registradora, aquela sensação de estar fazendo algo simples mas significativo junto com as pessoas que você ama. Porque no final das contas, o supermercado nunca foi sobre as compras. Foi sobre as pessoas. Foi sobre os momentos. Foi sobre a vida acontecendo nos lugares mais inesperados. E isso não tem preço. Isso não tem substituto. Isso é algo que nenhuma tecnologia consegue reproduzir. Curtiu essa viagem ao passado? Então deixa o like, comenta aqui embaixo como eram as suas idas ao supermercado nos anos 80 e 90, quais são as suas memórias mais especiais desses momentos. E se inscreve no canal para mais lembranças como essa, porque o passado pode ter ficado para trás, mas as memórias essas ficam para sempre.